Olá. Bom, hoje eu vou comentar sobre o livro O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, de Murray Rothbard. E, bom, como que eu cheguei, nesse livro? Ele foi mais um dos livros recomendados pelo Fernando Urrich em um dos vídeos no canal dele. E nesse livro aqui, até o Fernando ele comenta que foi um dos livros que realmente mudou, né, a vida dele, depois que ele leu, depois que ele entendeu todos os conceitos ali que o Rothbard ele comenta no livro. E nesse livro, então, o Rothbard ele vai fazer muito parecido com o que o Carl Menger fez naquele The Origins of Money, que eu já fiz um vídeo aqui pro canal também, explicando por um ponto de vista histórico, né, toda a questão do dinheiro, toda a trajetória do dinheiro, o que foi feito com o dinheiro até aqui e por que as coisas estão do jeito que estão no cenário atual. Bom, e claro, né, como um libertário, o Rothbard ele defende então uma postura de que o grande causador, né, de todos esses problemas, no final das contas, é o Estado. Então ele não defende o Estado em nenhum momento, e ele deixa bem claro como todos esses problemas foram causados pelas posturas, né, pelas ações, atitudes que os Estados tomaram até aqui. Ele explica como é inerente, né, ao Estado querer crescer, querer ter cada vez mais poder, adquirindo territórios, né, pegando o patrimônio, a produtividade, né, roubando a produção das pessoas, enriquecer cada vez mais. E ele explica como no final das contas aqueles que são os mais prejudicados com tudo isso, com toda essa trajetória, né, que o dinheiro veio tomando até aqui, são as pessoas no final das contas que vão perdendo a sua moeda, né, a sua produção, o seu dinheiro vai perdendo valor cada vez mais, muito por causa das atitudes, das ações dos estados que acabam gerando a inflação, né? Então, essa é a postura base que o autor toma, né, como um libertário. Bom, e como eu já comentei também sobre o The Origins of Money, caso você tenha gostado daquele livro, eu acho que você vai gostar ainda mais desse daqui do Rothbard, porque ele explica toda a trajetória, né, do dinheiro, toda a história do dinheiro, tanto em relação às trocas, né, a criação das trocas diretas ou indiretas entre as pessoas, de como uma moeda, né, o que faz uma moeda, um produto se tornar moeda dentro de uma sociedade, e todas essas interações sociais, né? Tudo que vai criando essa cultura então de troca, explicando até mesmo porque isso é inerente, né, ao homem, né, à humanidade, e explica também o papel que o dinheiro teve na evolução da nossa espécie, né? Sobre como seria infinitamente mais complicado a gente evoluir como espécie, né, como humanidade, caso a gente não tivesse o que a gente tem hoje como dinheiro, né, como isso iria servir quase como um freio de mão ali na nossa evolução, né, porque você não teria uma forma viável de fazer trocas e trocar ensinamentos e conhecimento, né, entre todos os povos. Então ele explica toda essa questão. Então, caso você tenha gostado ali do livro do Carl Menger, eu tenho certeza que você vai gostar desse daqui também, principalmente por essa parte histórica, né? E, claro, muito porque esse livro aqui ele tem mais páginas do que aquele do The Origins of Money. Então, eu entendo também que o autor ele teve mais tempo, né, mais espaço para conseguir explicar tudo o que ele queria explicar. E uma coisa que eu acho muito rica, né, nesse livro aqui, além de toda essa questão histórica, é que o autor ele ainda comenta sobre diversos aspectos, né, que envolvem o dinheiro. Então, por exemplo, ele comenta sobre a questão da inflação, né? Então ele tem uma parte ali que ele comenta todo o ponto da inflação, explicando como durante a inflação, né, no movimento ali, na ação que gera a inflação, aqueles que estão mais próximos da criação do dinheiro, eles tendem a ser beneficiados, né, em contrapartida com aqueles que estão mais longe. Então, se você for pensar que quem hoje gera o dinheiro, quem hoje cria o dinheiro é o Estado, já que isso, a moeda, né, ela é um monopólio do Estado, dos bancos centrais, etc. Então, quem está mais próximo do dinheiro? O próprio Estado, né? Então, todos os órgãos públicos, por exemplo, eles tendem a se beneficiar com o movimento de inflação. Então, até por isso que ele comenta como é inerente do Estado querer gerar inflação, etc., porque no final das contas ele acaba ganhando com isso, né? E quem acaba perdendo? Aquela pessoa, aquele indivíduo, então, que recebe esse dinheiro
mais longe, né, o que está mais longe do processo ali de criação. Então seria as pessoas, os comerciantes, né, quanto menor o indivíduo, né, na relação econômica, pior é o cenário dele em relação à inflação. Um outro ponto que ele comenta também é sobre o dinheiro de mentira, né, gerado pelos bancos, em como funciona toda essa atuação dos bancos no setor financeiro, onde eles acabam gerando dinheiro de mentira para, de certa forma, fazer a economia funcionar, né, para que eles tenham o maior lucro possível, só que você começa a ter uma economia insustentável, né? E tem até um vídeo do Fernando Urrich que ele explica esse assunto muito melhor, né, de forma detalhada, que eu vou buscar o link para colocar aqui na descrição, mas que ele comenta bastante sobre isso, né, explica como tudo isso funciona no setor bancário, né, esse dinheiro então emitido pelos bancos seria de certa forma um dinheiro de mentira. E uma outra coisa que é muito interessante é como o autor ele explica todo o processo, sabe? Todas as atitudes que os estados, os governos tomaram, né? Todas as ações que eles tomaram para que eles ficassem então como os detentores da gestão da moeda, né? Para conseguir a criação da moeda. E o autor ele coloca toda uma timeline, né? Toda uma linha do tempo ali explicando todas as atitudes, desde antes mesmo quando você ainda tinha, né, aquele atrelamento ao ouro, por exemplo, nas diversas moedas, então todas as moedas eram atreladas ao ouro, explicando também o processo de que quando isso foi desfeito, né, com Bretton Woods, onde o dólar, né, perdeu então aquele atrelamento ao ouro e desde então, e aí ele explica, né, desde então o que isso vem causando, né, em toda a economia global, então a partir daquele momento, explicando também como cada um dos países tentou de certa forma se defender, sabe, de todo esse processo, né, que tirar esse atrelamento ao ouro então e ficar dependente do dólar, o que esse processo iria desencadear em cada uma das economias, né, desses países. E tem uma parte muito bacana onde ele até explica sobre, bom, beleza, então se você se gerar moeda e jogar a moeda na economia causa inflação, ele até comenta, né? Então alguém poderia afirmar que a mineração de ouro, por exemplo, de prata, faz a mesma coisa, né? Então a gente deveria parar a mineração desses metais preciosos, porque cada vez que alguém minera ouro, encontra ouro e você tem mais ouro chegando então na economia, em tese você está gerando inflação nesse mercado do ouro, né? E aí ele explica como isso não é bem assim com o ouro, porque você não tem não é centralizado, né? Você não tem um banco central ali minerando ouro, etc. Você tem empresas que fazem a mineração do ouro. O ouro ele tanto funciona como uma moeda, né? Mas ele também funciona como joias, né? Então você tem todo um mercado atrelado a isso. A relação que ele faz é diferente do ouro em relação à moeda, como dólar, real, etc. O que a gente tem não são empresas privadas, né? Onde você, no caso, teria empresas com mais respaldo ou não na criação de uma moeda, né? O que você tem são bancos centrais que ficam à mercê do Estado, né? E dessa forma ficam à mercê dos governantes que estejam ali no momento, seja de direita, seja de esquerda, etc. A questão é que um governo, um Estado, sempre ele é inerente, né, ter essa tendência a querer utilizar da forma que for melhor para ele, né, esse poder de criar a moeda. Bom, e eu tenho que concordar, né, com o autor, com toda essa questão de que do papel do Estado, né, do interesse do Estado em crescer cada vez mais, em ter cada vez mais poder e controlar, né, cada vez mais a vida das pessoas, seja no âmbito que for, né, econômico ou não. Mas o que eu acho importante, né, nesse tipo de leitura é entender exatamente o que ocorreu, né, por que ocorreu, quais foram os passos que levaram até aqui, porque é só entendendo o que aconteceu, né, só compreendendo a história que a gente consegue entender então o presente e aprender como a gente pode se defender dessas coisas, né? Então isso que eu acho que é uma coisa muito importante que fica como um ponto de atenção, né? Bom, e de certa forma uma crítica que eu acho que eu posso fazer, ou pelo menos uma reflexão, né, que ficou para mim, está muito alinhado com aquele vídeo que eu comentei sobre o Bauman, né, aquele discurso em que ele comenta sobre essa dualidade entre a segurança e a liberdade, né?
eu consigo entender e compreender, achar sentido nessas questões libertárias, porém eu também enxergo uma dificuldade tremenda no cenário atual de que as coisas funcionassem, né, nesse ponto de vista, nessa perspectiva libertária. Porque se você chegasse hoje e fizesse então essa transição, né, do que nós temos hoje para esse mundo libertário, o que eu acho é que você tem várias pessoas sem esse tipo de conhecimento e várias pessoas sem nenhum interesse pelo conhecimento. Então, no meu ponto de vista, caso acontecesse essa transição, essas pessoas ficariam à mercê, né, do que viesse a acontecer, já que elas não estariam nem compreendendo o que estaria acontecendo. E aí eu acho que é esse medo, de certa forma, sabe, essa falta de segurança, né, que isso iria causar, que faz com que alguns discursos que pontuem cada vez mais na questão de segurança ganhem força, e o que está mais alinhado a esse tipo de discurso, no final das contas, são aquilo que enaltece, né, os estados. Então, é isso que eu acho que fica a reflexão, pelo menos foi a reflexão que ficou para mim com as coisas que eu conheço ali sobre o Bauman. Bom, mas eu recomendo demais o livro, muito mais por essa questão histórica, né, e menos sobre esse ponto de vista político, que no final das contas, tirando, claro, né, o posicionamento claro ali do autor, do meu ponto de vista, ele é muito mais um livro de história do que um livro político, mas eu gostei bastante aqui do livro, acho que eu consigo até entender porque que o Fernando, né, hoje gostou bastante dele também, e eu recomendo, sem dúvida. Bom, e deixa aqui nos comentários caso você já tenha lido esse livro, se você já leu algum outro livro do Rothbard, e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!